Glória a Deus. Boa noite, paz seja com todos. Hoje, uma sexta-feira, estamos aqui no extremo sul do Brasil, Arroio Grande, feliz pela oportunidade preciosa que Deus tem nos dado. E hoje, graças a Deus, um tempo um pouquinho mais ameno, né? Na terça-feira, na nossa live anterior, o tempo estava bem mais frio, bem mais dentro da realidade aqui do Rio Grande do Sul. Mas nós queremos agradecer a Deus por poder estarmos reunidos. E nesta noite não é diferente. Nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe através da sua palavra, da sua vontade, e que tudo que tem preparado para nós chegue ao nosso coração. Eu quero ler com todos vocês nessa noite Salmos capítulo 88. Enquanto nós fizemos um fundinho aqui, depois do louvor, Salmos capítulo 88. Se você tem a sua Bíblia, procure conosco. Eu quero te convidar para que você vá compartilhando, vá dando o seu ok. Temos um convidado muito especial nesta noite, o missionário Rafael Viana está conosco, a sua esposa, e a palavra de Deus hoje tem uma direção, né, para o nosso coração num tempo de tantas necessidades. Eu quero que você vá convidando seus amigos, vai dando seu joinha aí, vai compartilhando, vai chamando para a sala, para que a gente possa estar junto nesta noite, adorando ao Senhor. Salmos capítulo 88. O salmista aqui, ele suplica a Deus que o livre. É um momento onde ele expõe o seu coração. Nós compartilhamos algumas lives atrás o coração de Davi. Davi era um homem que ao mesmo tempo era um homem de guerra, de batalha, mas também não houve um homem com um coração tão bonito e tão grande que agradasse a Deus da forma como Davi agradou. Então nós vemos aqui que Davi, ele era um homem que estava na luta, mas também estava na adoração. Era um homem que estava à frente, da circunstância, mas também estava preparado na sua fé. Que Deus este tempo nos leve a um tempo de muitas lutas e muitas batalhas, mas também a um tempo de fé e de oração. E o Salmos 88 diz assim a palavra do Senhor nesta noite: Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chega a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Olha que salmos tremendo. Ele diz: Senhor Deus da minha salvação. Ele adora a Deus em todo o tempo. Muitas religiões têm um Deus, mas nós temos um Pai. Há uma diferença no cristianismo, porque o Senhor diz, que Ele é Abba Pai. Então nós temos a oportunidade de chegar ao Senhor, num coração como um filho. Que Deus nesta noite, a sua presença e a sua graça entre na sua vida. Nós declaramos nesta noite que toda a tristeza, a angústia, o vazio, a solidão, todo espírito que tem colocado na tua alma e na tua vida um sentimento de frustração e derrota, nós aniquilamos nessa noite em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa noite, preparando o teu coração. Vá compartilhando, vá convidando pessoas, e nós queremos orar para que a presença do Eterno, do Espírito de Deus, chegue até a tua casa e até a tua vida, em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesta noite, Pai, e assim como nós lemos aqui no Salmo, Senhor, o salmista está dizendo: Senhor, eu clamo a Ti, porque eu conheço a Tua voz. Pai, nesta noite, assim como ele pôde propor o seu coração diante de Ti pela intimidade, nós queremos chegar a Ti, Senhor, através do caminho, do único caminho que é Jesus. Neste tempo de luta, de pandemia, de tantas coisas adversas, dentro do nosso coração se levanta, Senhor, a autoridade, a ousadia, a intrepidez que vem do Teu Espírito Santo. Senhor, nesta noite, nós pedimos que os Teus anjos entrem em cada lar, em cada casa, cada um daqueles que chega esta palavra nesta noite, a cada um daqueles que ouve esta live, que assiste, em nome de Jesus de Nazaré, nós ordenamos agora que todo espírito de homicídio, de suicídio, todo espírito de vício, toda ação que coloca confusão nos lares, divisão de casais, em nome de Jesus agora, nós ordenamos que toda falência financeira, Pai, em nome de Jesus, Senhor, derrama uma porção, Pai, para que dê suficiência para cada família, um tempo de suprimento, que não falte o azeite, que não falte a farinha, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos que esta noite, Pai, ela é consagrada a Ti, o Eterno, o Deus soberano, o sublime, o excelso, o Deus que tudo sabe, tudo vê. Pai, nesta noite, quantas pessoas estão talvez dizendo que não há mais possibilidade,
enfermidade, que não há mais esperança, mas nesta noite a tua palavra, ela vivifica a nossa alma, ela nos levanta de dentro para fora, e que nesta noite, Pai, nós possamos, Senhor, sermos renovados pela tua presença. Esta é a nossa oração como igreja nesta noite, e nós cremos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor, ao que se compara a esperança viva. A tua presença, provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. A tua presença, Santo Espírito, és bem-vinda. Vem inundar esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vinda. Vem inundar esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. E nós estamos, Pai, nessa noite para adorar teu santo nome. Que teu nome venha ser exaltado, que teu nome venha ser glorificado. Santo Espírito, és bem-vinda. Vem inundar esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor.
nessa noite nós devemos ter certeza no nosso coração que tem um Deus que cuida de nós, que tem um Deus que provê todas as coisas. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Posso até chorar, posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha, não. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha, não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Quando a azeite e a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotar, Deus proverá. Deus o fardo me faz enxergar, Deus o fardo me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Glória a Deus, aleluia. Temos a certeza no nosso coração que nosso Deus, Ele é um Deus que provê todas as coisas, amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus, né? Que Deus possa ser louvado e adorado neste tempo, né? E como nós cantamos aqui, né? Deus proverá, né? Que haja provisão sobre as nossas vidas nessa noite, nesse tempo, um tempo tão difícil, né? De tantas coisas que lá fora geram talvez uma falta de expectativa, talvez de dias melhores, mas a palavra do Senhor, ela alimenta a nossa fé. Ela faz com que nós possamos enxergar o sobrenatural, aquilo que nós naturalmente não conseguimos ver. A palavra que Deus nos deu na terça-feira passada, o missionário Rafael, né, nós falamos sobre a vida do tio e do sobrinho, né, de Abraão e de Ló, e quando eles chegaram ali diante do vale ali, o que aconteceu, né? Eles tomaram uma decisão, né? Então Ló, ele olhou pela vista, o lugar mais bonito, mais frondoso, e Abraão foi pela direção de Deus. Então, diz a palavra que aquilo que ele semeou e plantou, houve uma produção tão grande, né? Frutos até mesmo de 100 por 1, cachos de uva, que até 2 homens precisavam para carregar. Por quê? Porque a bênção não estava no lugar, a bênção estava dentro dele. Eu quero te dizer nesta noite, que a bênção, a presença do Senhor está dentro de ti através do seu Espírito Santo. E com essa presença aí, nós temos capacidade de vencer o impossível. Fé significa agir no impossível. Esse tempo hoje é um tempo do impossível. Gere sobre a tua vida a fé em Cristo Jesus, e ela proverá. O azeite na botija não faltará. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Eu quero convidar o missionário Rafael para estar conosco aqui, né? Estamos no distanciamento correto aí, né? Fazendo o cumprimento. Queremos agradecer a Deus. Muito obrigado, Jaque. A Jaque, né? Nossa ministra de louvor aqui da igreja, tanto desde o início da obra conosco.
E nós temos vivido um tempo onde nós temos pessoas que estão disponíveis a servir. E isso é tão bom, né, Rafael, porque o servir é de Deus, né? A palavra de Deus nos diz que é melhor a gente servir do que ser servido. E com essa alegria hoje nós vamos ter a oportunidade de sermos servidos, né? Através, né, do servo do Senhor com uma palavra para nos fortalecer em nome de Jesus. Deus te abençoe, para a glória de Deus. Amém. Boa noite, amada e querida Igreja do Senhor Jesus. A gente está muito feliz de estar aqui hoje, eu e minha esposa, né, compartilhando um pouco daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, nesse tempo, nesse período, a qual Deus tem nos chamado. Amém? Quero desde já agradecer o convite do pastor Alexandre, do Ministério Ágape aqui de Arroio Grande, igreja que a gente tem aprendido a amar cada vez mais, que Deus tem também colocado nas nossas orações nesse tempo, né? A gente, fora da questão estrutura igreja, a gente tem uma amizade, um carinho muito grande pelos irmãos daqui, né? Pelo pastor Alexandre em particular, né? Que a gente tem uma amizade também muito forte. Deus tem nos unido nesse tempo de pandemia. Mas nessa noite Deus nos traz aqui com um propósito, uma missão de pregar a palavra, de anunciar as boas novas daquilo que Cristo tem feito nas nossas vidas. E nós não temos nos negado a compartilhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. A gente sabe que a gente está vivendo um tempo diferente na estrutura das cidades, um tempo diferente na estrutura da nação, um tempo diferente em termos de mundo, né? Em que tudo aquilo que parecia ser seguro, hoje já não é tão seguro assim. Nós estávamos acostumados a ter a nossa vida pautada muitas vezes pela nossa vontade, pelos nossos desejos, muitos de nós, quem sabe, confiando na força do próprio braço, e aí de repente o mundo ele se transforma de uma maneira real e a gente acaba ficando por momentos meio perdido, né? E essa é a situação real de todos no dia de hoje. Hoje estamos vivendo um período de isolamento, um período de distanciamento social, coisas, Alexandre, que a nossa geração não viveu, né? Coisas que de repente a geração dos meus avós também não viveu, né? E a sociedade moderna está tendo que se adequar a esse tempo. E a igreja, como faz parte da sociedade, também está tendo que se adaptar a esse tempo. Hoje a gente está vendo que a mensagem da palavra de Deus ela não deixou de ser anunciada, ela não deixou de ser pregada, mas a estrutura das igrejas ela teve que mudar. Hoje nós temos que estar conectados através das redes sociais, o Ministério Ágape aqui em Arroio Grande tem feito isso e a gente tem acompanhado, e é muito bom a gente poder entrar no celular, a gente poder entrar na sua casa através aí das redes sociais, através da tecnologia. E eu levo isso muito como um tempo de Deus, porque a gente precisa entender uma coisa. A palavra de Deus nos diz que Deus ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, ou seja, Ele não muda, não há variação na forma de Deus agir. E se nós nos apegarmos nessa palavra, a gente precisa entender que o tempo que estamos vivendo, mesmo sendo um tempo difícil, mesmo sendo um tempo complicado, ele é sim um tempo de Deus, né? Para aqueles que estão debaixo da vontade de Deus, debaixo do propósito do Senhor, esse é sim um tempo de Deus. Então eu quero dizer para você que está nos assistindo, que esse é o tempo de Deus para a sua vida. Não interessa se você de repente faz parte aí do grupo de risco e você não está conseguindo vir à igreja. Saiba que esse é o tempo de Deus para a sua vida. Por que eu digo isso? Porque nós precisamos parar, meus irmãos, para entender aquilo que Deus quer de nós. E eu creio que Deus ele está reservando um tempo para tratar no particular e na vida de cada um. Tem sido o tempo que Deus está nos levando a retornarmos ao nosso lar, a retornarmos à nossa casa. Há muito tempo atrás, e eu acho que foi algo que a igreja perdeu ao longo dos anos, são as reuniões, são os cultos familiares. Se nós pararmos para observar o agir de Deus nesse tempo, parece que Deus está nos fazendo voltar a propósitos, né? Parece que Deus está nos fazendo voltar a lugares. Por muito tempo, se nós pararmos para observar os evangelhos ali em Atos dos Apóstolos, que é a igreja em saída, né? que é a instituição do evangelho se espalhando por sobre a terra, né? É o ide do Senhor, né? Jesus mandando, cumprindo, né, o chamado de ir e pregar o evangelho a toda criatura. E agora nós estamos passando um momento em que nós não estamos podendo sair.
mas Deus está nos levando a retornarmos aos nossos lares, às nossas casas e de repente tratar com a nossa família. De repente, você olhar no olho do seu filho, você olhar no olho da sua esposa e poder compartilhar a palavra do Senhor dentro do teu lar, dentro da tua casa. Você de repente que está assistindo hoje, está com a sua família na sua casa, está podendo congregar nesse momento juntos, porque é um tempo em que as nossas ações elas tiveram que ser paradas, a gente teve que neutralizar de algum motivo, de alguma maneira a gente teve que parar com tudo aquilo que a gente estava fazendo. As dimensões de trabalho mudaram, a correria do dia a dia, a gente sabe que é uma loucura, estava todo mundo correndo contra o tempo, as 24 horas do dia já não davam mais um monte de coisa que a gente tinha para fazer, e eu falo isso de uma maneira muito pessoal também, e de repente Deus nos leva para dentro da nossa casa, para um lugar de sossego, para um lugar em que de repente a gente precisa se encontrar com a gente mesmo. E nesse momento eu creio que Deus tem marcado um encontro conosco, aqui através dessa live, para que a gente possa entender e perceber o tempo de Deus. Meu querido, eu preciso dizer para você que nesse tempo eu tenho orado, pedindo muito para Deus sabedoria e graça. É o que eu tenho levado nas minhas orações nesse tempo, para que Deus me dê sabedoria para entender aquilo que Ele quer de mim no meio dessa pandemia, e que Ele me dê graça para poder executar todos os seus desejos e as suas vontades sobre a minha vida. Porque eu preciso colocar como cristão a vontade de Deus acima de todas as coisas. A vontade de Deus está acima de todas as coisas. E a vontade de Deus ela continua prevalecendo nesses dias. Eu creio que tudo que estamos vivendo faz parte de um grande plano do Senhor. Aí você vai dizer, mas é uma pandemia, é um momento de caos, mas eu não consigo, e quando converso até de maneira particular com o Alexandre, falo muito isso, eu não consigo ver um cenário de um grande avivamento sobre a terra, vindo de momentos bons. Se nós pararmos para analisar os grandes avivamentos que aconteceram sobre as nações, sobre a terra, sobre o mundo, eles aconteceram de momentos de dificuldade. Porque é nos momentos de dificuldade que Deus extrai o melhor das pessoas. É nos momentos de dificuldade que eu sou levado a exercer a minha fé. Né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam. A gente tem esperado no Senhor. Nós temos buscado, a nossa esperança, ela está no Senhor. A nossa esperança é uma esperança viva. E nós cremos na vinda do Senhor. Nós anunciamos isso quando pregamos. Né? Por muito tempo, de repente, a mensagem de salvação ela deixou de ser pregada, ela foi substituída. E hoje o que a gente mais vê nas lives por aí, de outras igrejas, de outros ministérios, são pastores anunciando a vinda do Senhor. Essa mensagem ela precisa voltar a ser pregada, e essa foi a forma que Deus achou para configurar uma situação, para que a salvação voltasse aos lares, para que a mensagem de salvação voltasse às famílias, para que a mensagem de salvação voltasse a fazer parte daquilo que é real no Senhor Jesus, e é isso que nós aguardamos, a realidade da salvação. Meu querido, por muito tempo a gente ouve, né, a respeito da volta de Jesus, né? Eu acho que desde que a gente se converteu, quanto tempo de evangelho, Alexandre? 26 anos. E há 26 anos tu escuta que Jesus vai voltar, né? E a gente fica pensando, nossa, mas eu estou sempre ouvindo isso, né? Estou sempre ouvindo isso, e eu tenho que dizer para você, Jesus vai voltar, e Ele está às portas, Ele está esperando uma decisão sua. Mas também existe um fundamento para a volta de Jesus, né? Todo mundo tem que ter o direito de ouvir a mensagem de Jesus, né? Eu enxergo muito isso também, que as pessoas dizem, mas tem muitos povos ainda que precisam ser evangelizados. Mais cedo a gente falava aqui a respeito dos missionários que estão espalhados sobre a terra, anunciando o evangelho nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade, muitas pessoas sendo usadas para anunciar o evangelho. Mas eu também entendo esse momento de pandemia como algo muito real da propagação do evangelho, Alexandre, porque eu percebo que a gente nunca viu tanta live no Facebook. A gente nunca viu, eu abro as minhas redes sociais e eu vejo ali 5, 6, 7, 8, 9 pastores pregando o evangelho através das redes sociais. E isso é a prova de que o evangelho está se espalhando sobre a terra. Isso é a prova de que povos, nações estão conhecendo a boa nova da salvação. E é para isso que Deus tem nos chamado nesse tempo, para falar um pouco a respeito dessa boa nova nesse tempo de pandemia. Meu querido, saiba que as lutas elas são grandes, a dificuldade ela é real. Essa pandemia parou com a vida de todo mundo, mas eu creio que Deus ainda está no controle de todas as coisas. Eu creio que Deus ainda está agindo em favor daqueles que o buscam. E nós estamos aqui buscando, nós estamos andando debaixo de uma palavra.
nós estamos andando debaixo de uma verdade que é viva e eficaz. E nessa noite eu quero compartilhar uma palavra com você, que Deus tem falado no meu coração nesses últimos dias. E é uma palavra bem simples, uma mensagem que de repente você já cansou de ouvir, mas que carrega em sua história algo muito latente para os nossos dias, amém? É lá no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1, e se você puder abrir a sua Bíblia para acompanhar, ou no seu celular, enfim, como você achar melhor. Livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1, o momento em que Jesus convoca os seus discípulos. E a mensagem ela começa falando, na narração de Lucas, diz o seguinte: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderará dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Maravilhosa palavra de Lucas, capítulo 5, versículo 1, a palavra conhecida de todos nós cristãos que buscamos, né, a palavra de Deus nesse tempo. A palavra que nos fala a respeito de um milagre, a qual fez com que Pedro, a rocha a qual Jesus edificou a sua igreja, tivesse aí um dos primeiros contatos com Jesus. O interessante dessa palavra, que me chama bastante atenção, e aí a gente precisa buscar capturar nas entrelinhas aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite através dessa palavra. Se nós pararmos para observar, os evangelhos eles são cheios dos milagres de Jesus, daquilo que Jesus podia fazer. Meu irmão, eu preciso dizer para você que os milagres eles precisam ser naturais para nós. A gente precisa entender que Jesus, sim, ele opera milagres. O Jesus, como a gente falou, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. As nossas igrejas elas precisam borbulhar de milagres, porque nós cremos em um Jesus que opera milagres. Eu mesmo sou fruto de um milagre, né? Nós aqui, se nós pararmos e abrirmos aqui os céus para Milka, cada um de nós vai ter um milagre para contar do que Jesus fez, porque o nosso Deus é assim, ele opera milagres. Mas quando nós paramos para observar os evangelhos, a gente precisa perceber os ambientes que eram criados para que esses milagres acontecessem. E aqui, nesse momento, era um momento propício para Jesus atuar. Era o cenário propício para que Jesus atuasse. Diante de uma situação em que Pedro estava ali na sua vivência diária, pescador, né, em alto mar pescando, passou lá a madrugada, a noite inteira tentando pescar e nada conseguiu pegar. Né? Quem é pescador sabe. Acho que a maior frustração, eu não gosto muito de pescaria, mas eu acho que a maior frustração de um pescador é quando ele sai, né, deixa filho, esposa em casa e volta para casa sem peixe. Deve ser complicado. Não sei se tu é de pescaria, eu não sou muito de pescaria, também não entendo muita coisa. Mas enfim, eu acredito que essa seja a maior frustração de quem sai para pescar e ainda mais de quem tem isso por profissão, que era o caso de Pedro, né, e os pescadores da época. A gente sabe que a pesca era costumeiro naquela época como profissão. Então Pedro, pescador profissional, lança as redes no mar e nada consegue pescar. E de repente Pedro volta para a margem do rio e lá está Jesus pregando. E Jesus pede para Pedro, né, para que ele possa entrar dentro do barco de Pedro
e pede para que Pedro afaste um pouco o barco da margem do rio. E ali Jesus ordena para que Pedro então lance as redes novamente, diz para Pedro: olha, vá para o mar alto, né? Vá para o fundo, né, do mar, busque um lugar mais fundo para lançar as redes novamente. E ali eu acredito que Pedro, pescador profissional, né, deve ter olhado para Jesus, né, com cara de desconfiança, e a Bíblia relata isso, que ele ainda diz para Jesus: olha Jesus, a gente lançou as redes e nada a gente buscou. Mas aí Pedro, ele tem um ato que muda toda a sua história. Pedro, ele diz: olha, debaixo da tua palavra, Jesus, eu vou lançar a rede novamente. E ali ele lança a rede novamente. E aí tem um detalhe muito interessante, se você parar para perceber o ambiente a qual Pedro estava. O que Jesus disse? Qual foi a ordem que Jesus disse? Jesus disse para ele: olha Pedro, vá para um lugar mais fundo. Vá para um lugar mais fundo. E aí eu digo para você nessa noite, será que Pedro não conhecia o mar? Um pescador profissional, ele conhecia o mar. Eu acredito que nessa palavra Pedro já havia ido nesse lugar mais fundo que Jesus falou. Pedro já havia ido nesse lugar mais fundo. Porém Pedro foi nesse lugar mais fundo, mas não debaixo da palavra do Senhor. Então uma das coisas que Deus tem ministrado e tem falado ao meu coração nesse tempo é que de repente Jesus vai fazer você voltar a lugares em que você deu errado. Jesus está fazendo você retornar a lugares em que de repente as coisas não deram certo para você. De repente esse período de pandemia é o período em que você está precisando parar um pouco e retornar a lugares onde você não funcionou, mas que Jesus vai fazer você funcionar. Pedro já conhecia o mar, mas ele havia ido no mar alto, nos lugares mais profundos do mar, não debaixo de uma palavra. Mas quando Jesus lançou a palavra para Pedro, Pedro confirmou isso no seu coração e disse: olha, eu vou, mas eu vou debaixo da tua palavra. E aí a Bíblia nos afirma que Pedro vai, lança a rede e volta com uma pesca farta de peixes. Muito interessante isso. Quando nós caminhamos, meu irmão, debaixo de uma palavra, eu preciso dizer para você que não interessa o tempo, não interessa o período. Se a sua vida está um caos nesse período de pandemia, se você estava vivendo a sua vida dentro da normalidade e esse período de pandemia tirou a sua vida da rota da normalidade, saiba que há um propósito para tudo que está acontecendo. Saiba que Deus está afirmando os seus propósitos no seu coração, se você acreditar e se você caminhar debaixo de uma palavra como Pedro caminhou. E aí, algo muito interessante que eu quero recapitular aqui nessa palavra, é que Jesus, ele chega para Pedro e ele pede, né, para adentrar o barco de Pedro. Naquele momento, pelo que a palavra nos relata, Jesus teve um momento de intimidade com Pedro, né? Foi o momento em que Jesus disse: olha, deixa eu entrar dentro do barco. E Jesus entra dentro do barco junto com Pedro. Naquele momento, Jesus só entrou no barco de Pedro. Havia outros barcos, outros pescadores, mas Jesus só adentrou no barco de Pedro. E naquele momento eu creio que Jesus teve um momento de intimidade com Pedro. E de repente o Senhor, ele está fazendo a gente voltar a lugares que a gente não funcionou antes, para que a gente venha funcionar e para que a gente venha ter um período de intimidade com Ele. De repente a correria do dia a dia nos tirou esses períodos de intimidade. De repente hoje é o tempo de você orar como você não orava. De repente hoje é o tempo de você ler a Bíblia como você não lia. A correria do dia a dia muitas vezes nos tira essas coisas. Aqui em Arroio Grande a gente vive numa comunidade pequena, então o distanciamento social, ele até se refletiu nas ruas da cidade. A comunidade sentiu bastante isso, mas nos gera um certo impacto quando a gente vê grandes cidades, como Porto Alegre, São Paulo, grandes metrópoles, Nova York, cidades completamente vazias, né? As pessoas não acessando as ruas, parece cena apocalíptica, né? Coisa de filme, mas na verdade eu enxergo isso tudo como um propósito de Deus. É Deus nos levando, fazendo as pessoas voltarem a lugares em que elas de repente não funcionavam. Se você não estava funcionando na sua família, meu querido, eu digo para você, é tempo de você ter um encontro real com a sua família. Se você não estava funcionando de repente em áreas da sua vida, sentimentos, na questão espiritual, de repente a sua vida espiritual não estava funcionando muito bem,
Saiba que esse é o tempo em que Deus está levando você para dentro do quarto, está fazendo você fechar a porta e de ter um contato íntimo real com Ele. Muitas vezes Deus está do lado, esperando que a gente venha tomar uma posição. Saiba que esse é o tempo de você se posicionar em Deus. É o tempo que você está só com Ele. É como Pedro, né? Foi o tempo em que Pedro esteve só com Jesus no barco. E foi o tempo em que Pedro recebeu a ordem do Senhor no seu coração, que era de ir para um lugar mais fundo. E quando nós falamos a respeito de profundidade, nós precisamos entender também um pouco a respeito dessa palavra. Deus, Ele não está nos chamando para lugares rasos, meu irmão. A pescaria, ela não se dá em lugares rasos. A pescaria, ela não se dá no lugar mediano. A boa pescaria, ela dá nos lugares profundos. Né? Se nós pararmos para analisar nesse contexto da palavra, eu entendo muito pouco de pescaria, mas nesse contexto da palavra, a boa pesca se deu no lugar profundo. E nesse tempo o Senhor está nos chamando para um lugar de profundidade com Ele. Não há tempo para sermos razoáveis com Deus. Não há tempo para negociarmos com Deus. Acabou isso, meu irmão. É tempo da gente viver a mensagem de Jesus Cristo. Eu preciso dizer para você que está me assistindo, não sei que hora você vai assistir isso, mas existe salvação para o seu lar, existe salvação para a sua casa, existe provisão para você. De repente, nesse momento de pandemia, eu fiquei muito assustado particularmente. Eu pensei, de repente, posso perder meu emprego, posso perder meu trabalho, de repente a minha situação financeira ela vai ficar complicada, mas chegou um tempo em que Deus Ele me separou, Ele me levou para um lugar seguro e Ele me mostrou que tudo vai ficar bem. E eu digo para você nessa noite, isso vai passar, meu irmão. Essas coisas vão passar. Jesus vai voltar, e aí, como é que a gente vai ficar? Então a gente precisa entender o plano da salvação do Senhor. Né? Com tanta mensagem sendo espalhada por aí, né? O que me garante que de repente alguém não está assistindo a nossa mensagem aí e Jesus vem? Né? E como é que a gente fica? Então a gente precisa entender os planos do Senhor, os projetos do Senhor para a nossa vida, e esse é o tempo que Deus está nos separando para isso. Amém? Então que nós possamos mergulhar em lugares profundos com o Senhor, que nós possamos verdadeiramente entender a essência da palavra de Deus, que nós venhamos pedir para que o Senhor revele a nós aquilo que de repente está oculto aos nossos olhos, porque uma coisa eu garanto para você, Deus fala, Deus Ele não se calou. Chegará o tempo em que a palavra ela vai sumir, né? Chegará um tempo em que não teremos mais contato de repente com a palavra, mas Deus ainda está falando. Deus ainda está falando no nosso coração. Deus ainda está ministrando coisas nas nossas vidas. Basta com que nós venhamos abrir o nosso coração para tudo aquilo que Deus quer falar. Por isso, nessa noite, eu quero convidar você a abrir a porta do seu coração. A Bíblia diz que Ele está à porta batendo. Aquele que tiver o discernimento de ouvir, de aguçar os seus ouvidos, para ouvir a voz, para ouvir o batido da porta, Ele vai abrir. Se você abrir a porta do seu coração, Ele vai entrar, Ele vai fazer morada e Ele será real na sua vida. Eu gosto muito de entender a igreja não como estrutura física. Eu entendo que a estrutura física, que a placa denominacional, ela é passageira. Existe um reino muito maior, que é o reino do Senhor Jesus. Nós anunciamos esse reino. Não estamos aqui por placa denominacional, amamos o Ministério Ágape, mas sabemos que o Ministério Ágape é apenas a plataforma que Deus tem usado para anunciar o seu Evangelho. Sabemos que o Ministério Ágape e outras igrejas, a igreja a qual eu faço parte, o Ministério Quadrangular, são plataformas que Deus tem usado para anunciar a sua palavra, mas a igreja é muito mais que isso. E nós estamos precisando sentir isso nesses dias. Nós estamos precisando sentir que nós somos a igreja. Você é a igreja dentro do seu lar, você é a igreja dentro da sua casa, você pode reunir a sua família, você pode fazer um culto doméstico e Deus vai falar com você, você pode fazer uma reunião na sua casa com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos e Deus vai ministrar coisas reais no seu coração. Se de repente você está doente, saiba que nessa noite nós vamos orar aqui e eu creio que Deus pode curar você. Assim como Ele tem nos curado, assim como Ele tem agido nas nossas vidas, assim como Ele tem agido nesses dias, eu creio naquilo que Deus pode fazer, porque a nossa fé ela está em constante movimento com o Senhor. Nós não podemos parar, nós não podemos parar no Senhor. É tempo de pararmos a nossa vida. Sim, o distanciamento social tem feito isso, tem feito com que a gente venha parar, mas nós paramos o nosso ritmo, mas o nosso espírito ele tem que estar sempre pulsando pelo Senhor.
O nosso coração tem que estar sempre queimando pelo Senhor. O nosso plano, o nosso propósito é esse. Nós vivemos por um propósito, e é um propósito sobrenatural, que consta naquilo que Jesus quer de nós. Amém? Então que nessa noite, essa palavra de andarmos em profundidade com o Senhor, meu irmão, não ande em lugares rasos, não ande em lugares rasos. Existe uma outra passagem bíblica, e aí vem borbulhando no coração, Ezequiel, num determinado momento, numa das visões de Ezequiel, e é uma mensagem que eu gosto muito, que Ezequiel ele narra a sua experiência com Deus, em que ele foi levado a um lugar em que as águas batiam no início pelos tornozelos. Então, na sua visão, Ezequiel ele ia mais no profundo, né? E ali Ezequiel ele retrata o seu momento de intimidade com a presença do Senhor, o seu momento de intimidade com Deus, até que ele chega num nível em que as águas começam a bater pelos joelhos. E ele não satisfeito, ele quer algo mais, ele vai mais no profundo. De repente a água começa a bater pela cintura, mas não, ele quer mais. Então ele vai e a água começa a bater pelos ombros, até que chega em um nível em que ele chega no mais profundo com o Senhor. É nesse lugar que Deus quer nos levar, é em lugares profundos, em lugares em que nós venhamos ser íntimos da sua presença e da sua palavra. O meu desejo nessa noite é que o Senhor possa te levar a um lugar sobrenatural, um lugar em que você venha a ser um com Ele, um lugar de intimidade, um lugar de particularidade com as coisas que vêm do Senhor. Que você possa abrir o seu coração para essa palavra nessa noite, e que Deus possa verdadeiramente ter um contato íntimo com você, aí na sua casa, junto com a sua família. Nós estamos aqui nessa noite justamente para estar junto com você, mas que ao mesmo tempo incentivar você a ter momentos particulares com o Senhor, momentos familiares com o Senhor, porque Deus ele deseja isso, Ele deseja ser participante na sua vida, mas para isso você precisa também ser participante daquilo que Deus quer de você, tá bom? Então meu desejo nessa noite é que Deus possa te abençoar, declarar bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Não sei se o Alexandre quer arrematar mais alguma coisa, se a gente pode orar, enfim. Glória a Deus, aleluia, né? Não tenho o que completar na palavra, porque ela é perfeita. A palavra do Eterno, ela é perfeita, e é um tempo de arrependimento, de mudança. Realmente, nós irmos um pouco mais, o Senhor, como na mensagem que nos foi pregada nesta noite, nós precisamos trazer Jesus para o barco, e para que Ele nos conduza a lugares mais profundos. Eu não sei nessa noite como está o teu coração, como está a tua vida, a tua perspectiva do que temos para encontrar pela frente, mas eu quero te dizer que a palavra, debaixo da palavra, você pode lançar a rede, debaixo da palavra do Senhor, você pode ter uma pesca abundante na tua vida. Os teus dias, os meus dias, os nossos dias têm sido dias, talvez, de tantas coisas que nos geram peso, Muitas pessoas já vieram, Rafael, sobrecarregadas de uma história de vida, Muitos talvez que estão nos ouvindo nessa noite disseram: poxa, mas eu galguei tanto, eu lutei tanto para conseguir chegar até mais ou menos essa estrutura, e de repente tudo aparentemente está sendo desfeito. Mas Deus, Ele é um Deus que gosta do renovo. Deus gera o novo, Eu trouxe um dia, há pouco dia atrás, uma mensagem na situação de Noé, e ele, quando começou tudo lá, no dilúvio de 40 dias e 40 noites, ele estava num momento, numa estrutura, num nível. Quando terminou tudo, lá no Monte Ararat, ele estava no outro nível. Então eu quero te dizer que algumas coisas na minha vida e na tua vida hoje estão no início da pandemia, num nível. Chegamos agora um pouco mais, e quando tudo isso acabar, nós estaremos lá no Monte Ararat, em outro nível, na presença e na obediência do Senhor. Nós queremos te convidar nessa noite, eu vou pedir para o Rafael estar orando, e essa oração, ela vai trazer paz que excede todo entendimento sobre a tua vida. Nesta noite, todo espírito de ansiedade, todo espírito de depressão, porque nós entendemos, a depressão é um excesso de passado, e a ansiedade é um excesso de futuro. As pessoas sofrem por tudo aquilo que veio lá atrás, gera a depressão. E aquilo que nós ainda não cremos, que não sabemos, que não entendemos, a ansiedade nos gera tudo aquilo que nós ainda não vivemos. Então que nesta noite, a presença do Senhor ela vai entrar na tua casa,
né? Todo o síndrome de pânico, todo espírito da madrugada que age te perturbando nesta noite vai sair da tua casa, em um nome de Jesus. Há pouco dia até tive uma experiência, alguém disse, pastor, eu não estou conseguindo dormir, as coisas da minha casa estão como uma forma de perturbação na noite. E nós oramos e declaramos sobre aquela casa a presença do Senhor, profetizamos a presença dos anjos do Senhor, e a partir daquele tempo tudo mudou naquela casa. Então o que às vezes falta é como, né, nos foi pregado essa noite, a palavra, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Que nessa noite essa palavra, a presença do Senhor chegue até a tua casa, até a tua família, a provisão chegará, a resposta chegará, batei, e abrir-se-vos-á, porque é tempo disso. É tempo que o homem, né, ele pôde parar para conseguir ouvir a voz de Deus. Então aquele que tem ouvidos, né, ouça o que o Espírito ele diz à igreja. Que Deus possa nos abençoar. Nós vamos orar e depois no finalzinho tem um recado para todos nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gostaria de incentivar você que de repente está aí nos assistindo nessa noite, ou se você vai assistir em outro horário, porque a tecnologia nos possibilita isso, né? Fica armazenado aí, você vai poder assistir quando você quiser. Seja profeta na sua casa, seja profeta na sua família, seja bênção onde você estiver. Portanto, se você está na sua casa agora, se existe alguém enfermo, alguém que de repente está passando por alguma dificuldade, crise de ansiedade, depressão, coloque a mão sobre a pessoa que está do seu lado aí, vamos orar, pedir para que o Senhor possa nos abençoar e nos conduzir nesse período. É um período, como a gente falou no início, em que muita coisa mudou, as estruturas mudaram. O pastor Alexandre tem uma vivência maior com igreja, né, com igreja local, sabe como é que funciona, mas até isso mudou. Né? Muitos pastores estão tendo que readequar a sua forma de manter a igreja, porque a estrutura perdeu o controle. E eu vejo muito isso como algo de Deus para esse tempo, é Deus colocando as coisas nos seus devidos lugares, é Deus agindo não só sobre uma nação em específico, mas Deus agindo sobre toda a igreja. E num período de ação de Deus, o que eu posso observar e perceber é que tudo aquilo que a gente declarar, como Pedro declarou debaixo de uma palavra, tem poder para acontecer. Então, se você declarar cura nessa noite, tem poder para acontecer. Se você declarar provisão sobre a sua casa, sobre a sua família, tem poder para acontecer. Se você declarar os seus sonhos, os seus projetos, aí você vai dizer, mas em meio a uma pandemia, como é que eu vou realizar sonhos? Como é que eu vou realizar projetos? Saiba que Deus pode te abençoar em meio ao caos. Nós vivemos uma realidade de fé em que Deus nos abençoa em meio ao caos, porque é em meio ao caos que nós exercitamos a nossa fé no Senhor. Amém? Então eu quero te convidar a exercitar a sua fé. Coloque a mão sobre a pessoa que está do seu lado. Se de repente alguém que você está orando há muito tempo por salvação, coloque isso no seu coração nessa noite. Traga essa pessoa no seu coração para que a gente possa orar e abençoar a vida dela. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos nessa noite, comunicando, Senhor Deus amado, para milhares de pessoas que de repente vão assistir, aqueles que estão online nesse momento. Senhor Deus, que a Tua palavra possa alcançar essas vidas nessa noite, que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua unção real e sobrenatural possa alcançar cada família, Senhor Deus, que está acompanhando nesse momento, Pai. Nós somos gratos, primeiramente, por aquilo que Tu tens feito em nossas vidas. Nós somos gratos, ó Deus, porque Tu não tens escondido de nós os Teus benefícios nesse tempo, ó Pai. Nós somos gratos, ó Deus, porque em meio à luta, em meio à tribulação, em meio ao cansaço, Senhor Deus, Tu tens nos erguido nesse tempo, Tu tens cuidado de nós, Pai. Nós cremos, ó Deus, que a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela tem sido cuidada por Ti nesse tempo, Pai amado. Tu tens usado com o Teu zelo sobre nós, Pai. E nós queremos nessa noite, Pai, declarar sobre a vida de cada família, de cada pessoa que está nos assistindo, Pai amado, nesse momento. Que possam ser abençoados, Pai, que haja cura, Pai amado, em cada lar. Senhor Deus, nós tomamos posse da Tua palavra, Senhor Deus. A Tua palavra afirma que Tu levaste sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e não há condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Ó Pai, afaste toda a condenação dessa casa, afaste toda
condenação dessa família e traga salvação nessa noite para cada lar, para cada residência, ó Pai. Senhor Deus, tem sido um tempo em que Tu tens nos levado a congregar com os nossos familiares, Pai. E nós queremos orar, Senhor Deus, porque nós cremos que Tu tens um propósito real com cada família nesse momento, Pai. Senhor Deus, se há doença, que o Senhor possa trazer a cura. Se há, Senhor Deus amado, enfermidade, que o milagre, Senhor Deus amado, venha acontecer. Ó Senhor Deus, nós cremos em um Deus que traz salvação. Nós cremos na salvação que há em Ti, Senhor Deus, e nós queremos orar nessa noite por salvação. Se porventura existe alguém assistindo nessa noite, nesse momento, Pai, que ainda não Te aceitou, nós queremos orar, Senhor Deus amado, para que a salvação invada esse lar, invada essa casa, invada essa família, e que possam ter uma experiência real, que possam ter uma experiência sobrenatural, assim como Pedro, Pai, naquele momento teve uma experiência íntima contigo, Pai, e se tornou um grande pescador de almas. Que assim como Pedro, Pai, nós também possamos experimentar o verdadeiro poder da salvação que há em Cristo Jesus. Nós oramos nessa noite, Te entregamos as nossas vidas, Te entregamos os nossos dias, Pai, em Tua presença. Abençoa esse ministério, abençoa a vida do pastor Alexandre, as pessoas que congregam nessa igreja, o corpo ministerial dessa igreja, Pai, que possa ser abençoado, Pai, que nós profetizamos, Pai, um tempo, Pai amado, diferente sobre a igreja Ágape aqui de Arroio Grande, Pai, que possam viver coisas sobrenaturais, que os milagres possam borbulhar dentro dessa igreja, Pai, no momento certo, Senhor Deus, que possam caminhar debaixo da Tua palavra e entender os Teus propósitos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e abençoamos essa casa, Pai. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Que Deus possa nos abençoar nesse tempo, é um tempo de gratidão, né? É um tempo de agradecer a Deus. Eu quero, de uma forma muito especial, também agradecer toda a atenção, né, pela vida do Rafael, da Milka, né, junto conosco aí, né, de uma forma particular, como amigos também, né, como irmãos em Cristo. E tem sido assim, tudo isso nos gera bastante segurança, né, porque nós precisamos andar debaixo, né, de uma palavra, e às vezes nós temos que abrir o nosso coração para compartilhar, para estar juntos, né, e tenho encontrado na vida deles ali um lugar de alento, sempre tem uma resposta, sempre há um bálsamo, né, para as nossas vidas, né, às vezes um yakisoba, né, nós já inventamos umas comida boa aí, glória a Deus por isso, mas é um tempo tão bom, né, e a gente agradece a Deus, e não somente como irmãos, mas eles hoje têm uma empresa, eles trabalham com comunicação visual, a TIM, né, comunicação, e eles têm sido uns parceiros, apoiadores de um dos projetos que está ligado ao Ministério Ágape aqui de Arroio Grande, que é o projeto Restitui, né? Nós temos trabalhado, aí, estamos preparando aí, já logo ali, depois eu quero até mostrar para eles ali, eu preparei um pré-cenário ali para nós fazermos alguma coisa também, né, relacionada ao projeto, mas tudo isso aí é ação, oração, então nós temos que orar, mas temos que ter atitude. Deus trabalha com homens e mulheres que têm atitude. Hoje eu fui fazer um atendimento com uma família, um rapaz há 2 anos que eu acompanho com problema de drogas. E a situação toda é o seguinte, ele vai, fica alguns dias bem na abstinência, daqui a pouco ele sai, ele vende o que tem, ele pega as coisas dentro de casa, ele vende as coisas, e aí deixa a dívida do lado de fora, volta para casa, o pai e a mãe xingam, falam alguma coisa, mas cobrem todas as dívidas. Né? E aí me disseram, eu digo, mas eu estou há 2 anos conversando com você sobre a mesma coisa. Né? Eu falei assim, a posição da mudança não está nele, porque ele está no lugar de conforto. Para ele é simples, porque ele sempre sabe que vocês vão resolver. Então vocês precisam agir, vocês precisam tomar uma posição e dizer, Deus, bate a porta, tranca, e diz, a partir de agora, desse tempo aqui, né, tem que haver mudança. Então eu disse, o problema não é o filho, o problema são vocês. Então nós muitas vezes queremos lançar para os outros, né, tudo aquilo que está em nós para haver mudança. Né? A decisão da mudança está na vida desse menino. E creio em nome de Jesus, né, que ele vai se encontrar e vai ser reabilitado. Mas é o que Deus quer para a gente. A posição e a postura, num tempo como esse, Deus tem nos chamado. Eis que, né, está aberta as portas do céu, meu Deus. Né, nunca se ouviu tanto
do Evangelho, a gente pensava, como chegará, né, como Rafael, como chegará o Evangelho a tantas pessoas hoje, né, a velocidade do que tudo isso está acontecendo. Nós estamos aí mais ou menos com quase 13 mil, quase 14 mil, né, Celso, visualizações, né, nós temos pouco tempo de live, nós usamos só o Facebook, nós usamos outra plataforma, mas isso é um tempo que tem nos levado a outras pessoas. Muitas pessoas me param, olha, eu ouvi a tua mensagem, ó, nós ouvimos a pregação que a igreja fez, ó, Mato Grosso, ó, em vários lugares. Não é só por isso, porque é para isso. Não é só por isso, é para isso. É por isso que o Senhor, né, nos separou nesse tempo. Eu quero, nessa noite, agradecer a Deus por isso. E nós também do projeto, né, do Ministério Ágape, nós estamos em ação também. Né, desde sempre aqui a igreja, né, do Ministério sempre foi muito ativa na parte de fazermos, né? Eu agradeço a Deus que nós temos aqui uma turma, uma equipe que vamos fazer, né, e a gente está junto aí, né? Tem hora que as coisas dão certo, tem horas que dá dificuldade, tem hora que, como qualquer família, daqui a pouco dá uma faiscama, mas nós estamos juntos, né? Nós chamamos o pessoal para a batalha e hoje nós estamos fazendo, né, um grupo de irmãs, né? Não vou falar o nome de todos para não falhar, mas elas estão produzindo essas máscaras aqui, né? Elas são todas elas, quando você receber essa máscara aqui, ela é higienizada, né? Ela é feita com carinho, vem na embalagem, com a etiqueta. E como é que funciona, pastor? É simples. Nós trocamos a máscara por 1 quilo de alimento. E esse alimento volta, né, para dentro da nossa própria comunidade. Né? Nada contra quem está produzindo para vender, glória a Deus por isso, é uma fonte de renda, é maravilha, só temos que ser incentivadores. Mas hoje Deus nos deu uma oportunidade de produzirmos máscara, quer dizer, oração, nós estamos orando aqui. Hoje às 5 horas da manhã nós estamos aqui orando pela cidade, pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil, pela igreja, mas nós temos que ter atitude. Né? Agora há pouco antes de iniciar a live, tinha 2 pessoas, né? Ó, precisamos de um rancho, Paulo, hoje bateram na minha porta, olha minha família. Então um pouco a gente consiga dividir, né? Hoje nós temos quase 80 ranchos entregues, né, dentro do nosso projeto aí, né? Deu uma acelerada agora um pouco mais aqui, mas elas estão produzindo. Então, né, até perguntei para as meninas hoje, vem cá, eu posso anunciar lá, tem máscara? Não, não tem mais, porque, gente, quase 300 máscaras, e é feita com tricoline, isso tem um custo. Então nós temos amigos, apoiadores, ó, eu vou dar, né, eu vou dar 1 metro, vou dar 5 metros, vou dar 2 metros, né? Então nós estamos trabalhando com a doação, com a ajuda, né? Daqui a pouco alguém liga, ó, pastor, eu tenho 50 reais, tenho 10 reais, tenho 5 reais, posso comprar meio metro? Pode comprar, relaxa. Então tudo isso aí depende disso. Então, graças a Deus, né, nós estamos, né, buscando as parcerias, está chegando até nós, mas esse final de semana elas vão dar uma descansada. Elas trabalharam todas as semanas, de manhã, de tarde, de manhã. Ontem mesmo, de tardezinho, eu carreguei o carro ali, fui entregar, me deram uma lista de casa para entregar, e chegava nas casas, entregava alimento, entregava as máscaras, pegava alimento. Então é muito gratificante isso. Então é uma forma de nós servirmos a Deus. Então se você desejar uma máscara, na nossa página no Facebook, aí entra, curta, compartilhe, né, as nossas lives, né, ali nos acompanhe, nos siga, e também se você desejar, mande, tem o número do meu WhatsApp, manda para mim aqui, eu vou estar mandando para elas, vai estar dentro da lista de espera, mas vai chegar a máscara para você. Então que Deus abençoe todos os amigos, colaboradores que têm nos ajudado, mas eu quero dizer mais, estamos precisando. Se você puder, eu queria ajudar em alguma coisa, pastor, pode ajudar. Você pode doar um tecido, você pode doar a linha. Mas eu não tenho nada para doar. Gente, nós precisamos de gente para passar. Nós pegamos aqui, né, as máscaras e entregamos na tua casa, você passa para nós e bota na embalagem, coloca o álcool ali, já está ajudando. Então naquilo que você dispor, né, será bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa nos abençoar nesse final de semana, seja um final de semana de graça e paz, que o Senhor nos guarde de toda essa ação, né, do Covid, né, tudo que está acontecendo. O Rafael trabalha com informação na rádio da cidade, na rádio difusora, então, né, as informações vão mudando a todo tempo, muitas coisas chegando, e às vezes nós estamos inseguros, mas mantenha o distanciamento, né, até as meninas aqui, né, a Luísa e a Eleonora fizeram, né, na terça-feira aqui uma demonstração ali. Então quer dizer, use máscara, use o álcool, mantenha o distanciamento. Eu quero convidar você também domingo agora, nesse domingo, né, nós estaremos fazendo 2 reuniões, das 5 às 6 da tarde, número máximo aqui de pessoas que comporta, haverá alguém na porta aqui, né, te esperando com álcool gel. Hoje é obrigatório, né, nas reuniões maiores,
né, estarmos ali com as máscaras, o distanciamento correto. Então convido você, das 5 às 6, nossa primeira reunião, e das 6h15 às 7h15, a nossa segunda reunião. E se for necessário, terceira reunião, quarta, glória a Deus que isso possa acontecer, né, em nome de Jesus. Mas que Deus possa nos abençoar nesse tempo. Muito obrigado pela vida de vocês, irmão Celso, a técnica, né, glória a Deus ali operando, né, os nossos aparelhos ali, né, de gravação. Glória a Deus por isso. Vamos orar então, pedindo que o Senhor nos abençoe nesse final de semana e que o Senhor nos guarde nesse tempo tão difícil e que a paz que excede todo entendimento alcance a tua casa. Né? Compartilhe, né? Esteja conosco aí na próxima live, na terça-feira, né? Nós vamos estar juntos de novo, em nome de Jesus, e pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Oramos então. Pai, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que Tu és em nossas vidas, Senhor. Tu não nos ama pelo que nós fizemos, Pai. Tu nos ama pelo que nós somos para Ti, Senhor. Por aquilo que nós importamos, por aquilo, ó Pai, que nós produzimos no nosso coração de agradecimento e de amor a Ti. Pedimos, Senhor, que nesse tempo, Pai, haja em nós o arrependimento, Senhor. Ó Pai, haja em nós uma mudança de entendimento sobre como devemos agir nesse tempo. Tu é aquele que dá sabedoria e ciência ao homem. Pai, Tu abre portas aonde não existe. Tu é caminho no deserto, Tu é luz na escuridão, Tu é lâmpada para os nossos pés. Nesta noite, Senhor Jesus, Te revela assim como fizeste a minha vida, a vida do Rafael, da Milka, do Júnior, Senhor. Pai, Te revela, Senhor. Eu me lembro do dia, Pai, que eu clamei para que houvesse dentro de mim uma mudança, para que Tu viesse Te revelar a mim, Senhor. E tudo isso, conforme foi o desejo do meu coração, aconteceu, Senhor. Essa pessoa que está na sua casa, que nessa noite Te recebeu, que ouviu essa palavra, ó Deus, receba paz, graça, virtude do Espírito. Em nome de Jesus nós liberamos, Senhor, salvação, paz. Liberamos, Pai, ó Deus, o Teu milagre sobre cada família. Eu oro por aquela amiga lá, Jussene, que está lá no Hospital São Francisco em Pelotas. Liberamos o milagre, a cura, o decreto da medicina para tirar a perna dela. Nós repreendemos, Pai, toda a sentença e liberamos o Teu milagre. Deus, abre portas, direciona sobre a vida dela agora, Pai. Derrama virtude. Esta é a nossa oração neste tempo de gratidão. Em nome de Jesus, nós Te louvamos. Que Deus Te abençoe e que Deus Te guarde hoje e eternamente. Em nome de Jesus. Amém.